diante de um texto que vamos dizer épico, aleluia, que é a abertura do Mar Vermelho. Todas as vezes que a gente lembra de Moisés, apesar de Moisés ter sido um milagre desde o seu nascimento, o que mais marca é a abertura do Mar Vermelho. Nem as 10 pragas que foram lançadas no Egito, com o comando de Moisés, aleluia, com as mãos de Deus, nos chama tanto a atenção quanto a abertura do Mar Vermelho. Todas as vezes que a gente fala de Moisés, é sempre lembrado a abertura do Mar Vermelho. Mas Moisés, ele é um homem que desde o seu nascimento, ele passou por situações impossíveis aos olhos dos homens. Ele nasceu numa época na qual o faraó estava com medo do povo hebreu que crescia de uma forma assustadora, aleluia, e ele mandou que todos os meninos que nascessem fossem mortos, fossem jogados no rio Nilo, fossem matados à espada. Ele não queria mais os meninos, porque o povo de Israel crescia muito. Moisés nasceu, conseguiram esconder ele por 3 meses, que já foi uma coisa impossível. Passados esses 3 meses, os guardas, aleluia, começaram a procurar alguns meninos, e aí houve-se a necessidade de se fazer algo em relação a Moisés. E aí a sua mãe, Joquebede, seu pai Arão, pegam, fazem o cesto, cobrem todo aquele cesto, colocam esse menino dentro do cesto e colocam no Nilo, no rio Nilo. E nós sabemos que o rio Nilo era infestado de crocodilos. Aleluia. E mais uma vez Moisés passa pelo impossível. Aleluia. Deus. Oh glória. Aquele cesto vai descendo ao rio, e quem acha? A filha de Faraó. E a mesma, sabendo que o menino é um hebreu, aleluia, ela o recolhe como filho. Algo impossível de novo acontece na vida de Moisés. Ele é dado à sua própria mãe para que ela cuidasse dele até um certo tempo. Aleluia. E assim foi feito. Quando se cumpriu o tempo, a filha de Faraó pega Moisés e leva Moisés para comer na mesa de Faraó. Algo também impossível. Deus foi tomando as providências necessárias com Moisés desde o seu nascimento. Aleluia. Moisés cresce, Moisés começa a querer saber quem ele é, da onde que ele veio, e aí as pessoas falam que ele é um hebreu, e num certo momento ele acaba assassinando um egípcio para defender seu irmão, que outrora ele não sabia que era, aleluia, e Moisés foge pelo deserto para um lugar distante, sem ter nada de providência, foge, aleluia, aleluia, para um deserto. Meus irmãos, o deserto que às vezes passa por mim, passa por você, não é para nos matar não, é para nos fortalecer. Tudo aquilo que as pessoas imputam a gente, de que é impossível, de que a gente não consegue, que a gente não pode, que não é dessa forma, que é assim, que é assado, que você não foi feito para isso, tudo isso aí é deserto. Tudo são palavras vãs, palavras que vêm para tentar nos desanimar. Se Moisés tivesse olhado para aquele deserto com os olhos de desânimo, ele não teria chegado na casa de Jetro, não teria conhecido a sua esposa, não teria constituído uma família, não teria ficado preparado como homem para voltar ao Egito. Aleluia. Oh glória. Deus prepara ele como menino, como jovem,
e como homem. Aleluia. Oh glória. Uma ovelha que se diz errado, vai até o cume daquele monte, e aí a presença do Senhor aparece para ele. Aleluia. Dizendo a ele que ele teria que voltar à terra que ele havia saído para libertar o seu povo. Aleluia. Que o seu povo havia clamado por ele. Aleluia. Que o povo estava precisando dele. Deus sabia a todo momento a respeito de Israel. Deus ouvia desde o começo as orações e os clamores de Israel. Só que ele estava preparando Moisés para esse momento. O povo de Israel, naquela época, e até os dias de hoje, são um povo muito teimoso. Naquela época, o povo de Israel, quando estava perante o Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, eles prosperavam, eles tinham tudo correto. Só que o povo de Israel naquela época começava a se misturar com as pessoas de outras cidades, pessoas que adoravam a deuses pagãos, pessoas que tinham outros costumes, e aí aquele povo ia começando a fazer tudo que aquele povo fazia, e aí Deus se afastava. E toda vez que Deus se afastava, as coisas davam ruim. Todas as vezes que o povo se afastava de Deus, as coisas não andavam bem. Assim é comigo hoje e com você. Quando a gente se afasta, as coisas começam a andar ruim. Aleluia. Oh glória. Quando nós estamos na presença do Senhor, existem as provas. Como eu sempre falei, a gente precisa ser provado para ser aprovado. Aleluia. Mas nada que você não possa seguir em frente, nada que você não possa manter a sua fé, manter o seu foco, porque o que o inimigo mais quer é tirar a sua fé, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo sabe que sem fé Deus está passando longe de você. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que ela existe. Nossa fé está dentro do nosso coração, o nosso crer, o nosso acreditar. Quando as coisas parecem impossíveis aos nossos olhos, a nossa fé é que vai salvar. Quando tudo pensar que está nos derrubando, é a nossa fé que vai nos levantar. E parte daquele povo, com uma fé tremenda, começa a clamar a Deus. E Deus envia Moisés para o Egito de novo. Aleluia. Moisés chega ao Egito, conversa com o faraó para que liberte o seu povo, para que possa cultuar a Deus no deserto. Aleluia. A Bíblia nos diz que o próprio Deus endurecia o coração de faraó. Foi enviado 10 pragas. Aleluia. Até que na última, todos os primogênitos foram mortos. O faraó deixa que aquele povo saia. Aleluia. Segundo os estudiosos, era uma faixa de 3 milhões de pessoas. A Bíblia nos diz que há 600 mil homens. Só que naquela época não se contavam homens abaixo de 20 anos, não se contava crianças e mulheres. Naquela época, quando se contavam pessoas, contava só os homens acima de 20 anos. Então a Bíblia nos diz que são 600 mil pessoas. Então os estudiosos dizem que eram mais de 3 milhões de pessoas. Aleluia. E aquele povo sai do Egito, começa a caminhar por um deserto, por um caminho, rumo à terra prometida. Uma terra que manava leite e mel, prometida por Deus. Aleluia. Determinado lugar, eles se deparam com o mar vermelho, um mar enorme. Aleluia. Onde não tem passagem, onde as ondas batiam muito forte, onde era fundo e profundo.
É como se a gente olhasse hoje para o mar desse de Anga, Pai da Grande. Quem tem coragem de atravessar ali a nada? Tem algumas pessoas que tentaram ali, então é bom, né? Eu não tenho. Eu chego na praia, a água bateu no umbigo, eu volto para trás. Eu não vou. Nem. Já ganhei um passeio de barco e tudo pra gente ir. Não dá eu não. Eu fico só imaginando os tubarões ali embaixo só. Não dá eu não. Deixa eu aqui com o pé aqui. Então, meus irmãos, aleluia. Aquele povo olhou para aquele mar daquele tamanho e achou impossível. E começou a ver os pessoal de Faraó chegando, os guardas de Faraó chegando. E aí eles começam a murmurar. Começam a reclamar. Trouxe a gente de lá para a gente morrer aqui. Mas com toda a murmuração que o povo teve, Deus, Ele é misericordioso. Ele conversa com Moisés e manda que Moisés levante o seu cajado em direção ao mar, para que aquele povo todo possa passar. Aleluia. Meus irmãos, com toda a dificuldade que nós temos, Deus sempre vai estar ao nosso lado para nos levantar. Com toda a dificuldade que nós passamos por aí, nós temos um Deus que Ele vai estar ao nosso lado para nos levantar. Nós não podemos desanimar no primeiro quebra-mola, não. No primeiro muro, não. Nós temos que perseverar no Senhor. Nós temos que continuar acreditando, crendo e tendo fé que a gente serve o Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Cada um de nós, com certeza, já passou por uma situação a qual fugiu do controle. E vocês sabem que foi resolvida. E sabem que quem resolveu foi Deus. Eu olho para mim e eu digo, eu sou um milagre. Eu olho para mim e eu digo, eu sou impossível. Onde as pessoas falavam que para mim só valia caixão em vela preta, você via para isso? Hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Glória a Deus. Hoje eu saio por aí para poder falar do amor, da glória e da graça de Deus. Eu não consigo ver uma causa impossível aí fora. Eu não consigo ver um pedinte, um mendigo, um traficante, um viciado. Eu não consigo ver uma prostituta. Eu não consigo ver alguém que já estrupou, que matou, que roubou, como alma perdida. Todos nós temos o direito da salvação. O único que pode julgar os pecados de cada um é Jesus Cristo. O que para muitos dizem que essas pessoas não podem, não servem, não valem nada, eu vejo como Cristo vê. É uma alma. E uma alma merece a salvação. Aleluia. Glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele não quer ninguém parado. Como Ele próprio diz, o Senhor pelejará por vós. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quem briga aí fora não é eu nem você. A nossa briga aqui embaixo não é uma briga de carne, é uma briga espiritual. Porque o inimigo não está satisfeito com essa campanha que começa hoje. O inimigo não está satisfeito comigo por estar aqui. O inimigo não está satisfeito com vocês por estarem aqui. Aleluia. Aleluia. A nossa guerra é contra potestades do mal. Enquanto a gente está aqui, eles estão ali atacando ali um parente, um filho, um primo, um vizinho, a mãe, o pai, o tio, o irmão, o elo mais fraco. Aleluia. Mas Deus fala, manda que o povo marche. Nós não podemos ver a dificuldade e ficar parado reclamando, não. Nós não podemos ver a dificuldade e ficar reclamando, murmurando, resmungando, não. Na hora que a dificuldade bater, na hora que o impossível aos nossos olhos bater,
a gente tem que fazer alguma coisa. E o nosso correto é orar, jejuar, se consagrar, buscar a Deus, confiar, crer e ter fé nele. Aleluia. Não adianta a gente ter alguma dificuldade e a gente ir para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, para o Kawaii, para a internet e reclamar. Irmão, nós temos uma ligação direta com Deus, nosso joelho. Quando a dificuldade bater, quando o impossível nossos olhos bater, é o nosso joelho que fala. Aleluia. Vamos para o nosso quarto, vamos se trancar, vamos fechar a porta, vamos conversar com Deus. Mas muitos preferem primeiro conversar com os outros do que conversar com aquele que realmente pode resolver. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Nós temos, biblicamente, lá em Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20, o endemoniado gadareno. Aquele homem, ele morava dentro do sepulcro, dentro do cemitério. Ele comia carne dos defuntos. As pessoas não queriam chegar perto dele, porque as correntes que colocavam nele, ele arrebentava. Aleluia. Ele tinha uma legião de demônios. Uma legião são 6.000 demônios. Aleluia. Jesus Cristo sai lá de onde ele estava, pega um barco, atravessa todo o mar para ir lá naquele lugar. Jesus Cristo sabia que ali encontrava alguém que precisava dele. Ninguém chamou, ninguém falou daquele homem para Jesus. Jesus foi lá só para dar libertação para aquele homem e voltar de novo para onde ele estava. Aquele homem, depois de liberto, queria seguir a Jesus. Jesus fala: não, fique aí, fale para a tua família o que te aconteceu. Aquele homem liberto começou a pregar o Evangelho. E as pessoas queriam distância dele, mas Jesus via nele um pregador do Evangelho. Aleluia. Aleluia. E Marcos 5, do 25 ao 34 também, nós temos a mulher do fluxo de sangue, que sofria 12 anos, como foi falado. Aquela mulher já havia gasto dinheiro nos hospitais da época, dos curadores, e não conseguiu a cura. E ela soube que Jesus ia passar por ali. E a fé daquela mulher foi tão grande que ela falou que só bastava ela tocar na orla do vestido de Jesus para que ela ficasse curada. E assim ela fez. E assim ela foi curada pela fé dela. Nós temos um centurião que estava com o empregado dele doente em sua casa. Aleluia. Ele foi conversar com Jesus. Jesus falou que ia até a casa dele. Ele falou que não precisava. Basta só uma palavra sua que o meu servo vai ficar curado. E ele fala, Jesus fala que nunca ouviu uma fé tão grande em Canaã. É essa fé que nós precisamos voltar com ela, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Quem mudou fomos nós. Nós é que enfraquecemos na fé. Nós é que passamos a buscar menos. Nós é que passamos a querer menos a palavra. O que nos fortalece como crente é a palavra do Senhor. O que vai nos orientar, nos guiar, nos mudar, nos transformar, que vai aumentar a nossa fé, é a palavra do Senhor. Aleluia. Nós é que mudamos. Nosso Deus não. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e eternamente. E vai continuar da mesma forma. A palavra dele não volta atrás. Aleluia. Oh glória. Nós temos, aleluia, Paulo de Tarso.
Paulo era um cara que perseguia os crentes, os cristãos da época, pendurava em cruzes, de cabeça para baixo, tacava fogo nos crentes, dava de comida os crentes para os leões. Mas foi um dos maiores pregadores do evangelho daquela época, porque fundou várias igrejas. Pós-Cristo, ele foi o melhor. Aleluia. E as pessoas também não queriam saber dele. O Deus do impossível agiu na vida de Paulo, agiu na minha vida, como vai agir na vida de vocês, como vai agir no problema de vocês, como vai agir na da família de vocês também. Estamos começando essa campanha e eu tenho fé que no final dela as pessoas vão testemunhar aqui que Deus agiu em alguma situação aí. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens e escrituras. Tem pessoas que estão no sufoco, está precisando de uma cura, de um milagre, vai lá para uma imagem dessa aí, né? Se ajoelha, pede, chora. Aí depois vem, pede para o pastor Adriano orar, pede para mim orar, para o outro orar, para o outro orar. Aí quando a pessoa fica curada, vai dizer que foi a imagem que curou. Aleluia. O nosso Deus não dá a glória dele para ninguém. Por isso que as pessoas às vezes pedem para tantos, depois de pedir para Deus, Deus fala: não, deixa quieto aí. Pede só para Deus, conversa só com Ele. A tua voz Ele vai ouvir, porque Ele sabe que você foi só até Ele. Quando você divide os seus pedidos com outras entidades, é meio difícil de resolver, porque você próprio não conseguiu saber de quem você quer o milagre. Aleluia. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Quando Deus está no negócio, quando você confia em Deus realmente, quando você entrega os seus problemas na mão do Senhor realmente, nada vai conseguir fazer mudar as vontades de Deus. Ninguém consegue impedir a vontade de Deus. Glória. Aleluia. Oh, glória. Lucas 1:37 nos diz: porque para Deus nada é impossível. Às vezes tu chega num leito de hospital, você vê lá as pessoas entubadas, você vê as pessoas cheias de aparelho, cheias de pessoas de volta, amarradas na maca, você olha, você fica triste. As pessoas falando, está no leito de morte, só daqui a pouco morre aí. E daqui a pouco, essa pessoa pode levantar de lá, sair dando pulo, dando glória. Aleluia. A gente vê alguns testemunhos de pessoas por aí, pessoas que às vezes levou um tiro na cabeça, que arrancou metade da cabeça, está pregando o evangelho, falando normal. Aleluia. Pessoas que teve no leito de morte com câncer, todo arrebentado, que levantaram, estão curados, contando a maravilha de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pessoas que tiveram fé realmente, pessoas que creram e acreditaram realmente em Deus, pessoas que foram levantadas, ressuscitadas, para poder falar como é que esse Deus é maravilhoso. Enquanto Ele muda, Ele cura, Ele transforma, Ele capacita, Ele orienta, Ele guia. Esse é o nosso Deus. E nós não podemos, em momento algum, deixar a nossa fé enfraquecer. Nós não podemos duvidar do que Deus é capaz de fazer. Aleluia. Aquele que veio, o que vai vir participar dessa campanha, venha, mas traga muita fé.
traga muita vontade de ver Deus operando na tua vida. Deus Aleluia. Santo. Glória, glória, Porque eu creio que milagre vai acontecer aqui. aleluia. Aleluia. Às vezes pode não ser no meu tempo, no seu, mas vai ter pessoas aqui que vai contar milagre aqui. Aleluia. Glória. Oh, glória. Assim eu vou ficando por aqui nesse primeiro dia. Eu quero mais uma vez convidar esses que ouviram a palavra em sua residência, que traga o seu pedido do impossível, para que nós possamos estar botando na caixa aqui. No último dia nós estaremos subindo ao monte para orar a Deus lá em cima, e o seu pedido vai junto. O seu pedido não vai ser lido por nós, é lido só por Deus. Está numa caixa fechada, lacrada. Isso aí só Deus é que vai saber o que você pediu. O convite está aceito, está feito, para que vocês possam participar das outras quinta-feiras que virão. Estaremos aqui de braços abertos, esperando a sua visita, esperando que você venha glorificar esse Deus conosco. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.